Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Esse vídeo você vai assistir uma aula teórica, a aula número 3, sobre classificação das soluções. A classificação agora é quanto à quantidade de soluto dissolvido. Mas para eu te apresentar a classificação, eu primeiro preciso que você conheça o conceito de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Eu escrevi aqui embaixo do slide. Me dá uma olhada. Solubilidade, representado pela letra S, ou coeficiente de solubilidade, que é o CS, é a quantidade máxima de soluto que dissolve em uma quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e de pressão. Então veja só, eu preciso agora te contar qual é o tipo de solução quando o soluto está numa quantidade menor, igual ou maior do que o CS. Então vai ficar assim, veja só. Se a quantidade de soluto dissolvido, vamos chamar de M1, se ela for menor do que o valor do CS, então ó, só para ficar mais claro, tem um valor que é o limite. Se eu colocar um valor menor, nós vamos ter uma solução insaturada. Se eu colocar o meu M1, o tanto dissolvido, exatamente igual ao CS, quer dizer, a solubilidade, então eu vou ter uma solução saturada. Agora, se por algum motivo a quantidade de soluto dissolvido, e olha essa palavra, dissolvido, se for maior do que aquele valor que era possível, então eu tenho uma solução supersaturada. Para a gente entender isso com um pouco mais de clareza, eu vou, pela primeira vez nessa playlist, usar um segundo slide para te mostrar exemplo de como isso ficaria. Vamos dar uma olhada como ficaria uma exemplificação disso. Veja só, imagina que foi fornecido para você que a solubilidade do nitrato de potássio em 20 graus Celsius é de 31,6 gramas do nitrato de potássio em 100 gramas de água nessa temperatura, na pressão atmosférica. Imagina que você fez o seguinte, preparou 20 graus, só que ao invés de colocar 31,6 gramas do soluto, você pôs 20 gramas em 100 gramas de água. Então veja, esse número 20 é menor do que o número de 31,6. Ele é menor, portanto você tem aqui uma solução, lembra? Insaturada. Se quando você coloca uma solução e a quantidade do soluto é menor do que do CS, você classifica a solução como insaturada. O desenho dela ficaria assim, ó, homogêneo. Tá aqui um desenho homogêneo. Imagina a situação agora em que eu coloco um pouco mais, quase atingindo o valor, ó, 31,6, coloquei 31. Ela continua uma solução insaturada, porque você tem menos do que o máximo possível dissolvido. Agora, quando você coloca tanto certinho, 31,6, exatamente quanto dá para dissolver, agora você não tem mais uma solução insaturada. Essa daqui é uma solução saturada. Para deixar mais didático, vou separar essa daqui, olha só. Essas duas são soluções insaturadas, porque a quantidade do soluto adicionado é inferior ao valor do CS. Já essa outra aqui, ó, tem exatamente o valor máximo que dá para dissolver. Então a gente chama essa solução de saturada. Para avançar no entendimento desse tipo de classificação, vamos imaginar a seguinte situação. Colocamos agora 50 gramas do soluto. Lembra? 31,6 é o quanto dá para dissolver, vou abreviar dissolver aqui. E esse 18,4, que é a diferença, vai acontecer com o que com ele? Tenho certeza que você sabe. Se existe um limite, qualquer valor a mais, ele não vai dissolver. O que ele vai formar? Aquilo que a gente chama de corpo de fundo, corpo de chão precipitado. Vou chamar de corpo de fundo, que eu gosto mais. Então aqui, nesse potinho, na hora de fazer o desenho, eu vou colocar aqui a solução saturada e eu vou colocar um corpo de fundo aqui. Tá aqui o meu corpo de fundo. E, gente, na hora de classificar essa solução, ela, primeiro de tudo, é uma mistura heterogênea, ela é estável, mas a gente classifica assim, ó, ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Entender a ideia do corpo de fundo é essencial em exercícios de cálculos. Em próximas aulas, você vai treinar comigo como é que você faz o cálculo para descobrir a massa desse precipitado, desse corpo de fundo. Bom, essa daqui é uma solução saturada com corpo de fundo. Agora imagina a seguinte situação. Você vai
colocar os 50 gramas, mas você vai aquecer. E aí eu não me importo qual é o CS nessa temperatura. O que me importa, o que eu quero que você entenda é, eu vou aquecer até dissolver tudo. Então, nessa nova temperatura, as mesmas condições, 50 em 100, a gente aquece até dissolver. Eu não vou classificar ela agora, nesse momento, essa daqui, que está em 80 graus. Eu não vou classificar porque eu só tenho CS de 20 graus. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou permitir que a solução resfrie lentamente. Eu já fiz essa experiência algumas vezes e esse lentamente é realmente lentamente. Não dá muito certo se você colocar na geladeira, porque a geladeira vibra e estraga todo o experimento. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui nesse canal do YouTube mostrando como que eu preparei essa solução que eu vou te apresentar agora. Ela é bem difícil de preparar. Você esquenta, deixa resfriar lentamente e aí, então, olha o que acontece. Volta à temperatura de 20 graus Celsius. A massa do soluto ainda é 50 gramas, de água 100 gramas também, mas olha o que acontece de especial. O soluto fica dissolvido. Vou anotar esse número, vou anotar essa informação. O soluto fica dissolvido. Isso é muito especial. Isso é muito diferente. Olha, essa solução aqui ela fica homogênea também. Fica tudo dissolvido. Mas o que o aluno geralmente fica preocupado é: como é que fica dissolvido se o limite é 31? Então, por isso que é diferente. Essa solução, que poderia no máximo ficar com 31,6 dissolvido, está com 50 gramas dissolvido. É uma solução especial. Por isso, nós chamamos essa daqui de solução super saturada. A solução super saturada, ela é completamente instável. Cuidado, eu falei instável, não insaturada. Insaturada é uma coisa, instável é outra. O que significa essa solução super saturada ser instável? Significa que qualquer perturbação, qualquer coisa, qualquer inseto que caia nesse potinho, qualquer tremida que eu der enquanto seguro o meu copo, qualquer cristal que eu jogue lá dentro, qualquer perturbação. Inclusive, eu acho a palavra perturbar e perturbação perturbadora. A palavra, enfim, qualquer perturbação que eu promova na minha solução supersaturada, olha o que acontece? Forma o corpo de fundo. Olha o que acontece. O que está em excesso vai precipitar. Então, muito cuidado, gente. Solução supersaturada é uma coisa, saturada com corpo de fundo é outra. Existe uma confusão muito grande sobre a ideia dessas duas. O que eu quero chamar a sua atenção? A solução supersaturada nunca tem corpo de fundo, porque se tiver corpo de fundo, não está dissolvido além do máximo. A supersaturada tem soluto dissolvido além do máximo que é possível. Ah, mas e se precipitou só um pouco? Não, gente, se começa a precipitar, precipita tudo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, precipitou na minha mão. Olha esse vídeo. Foi um vídeo que deu errado. Agora, se você quiser ver o preparo de uma solução super saturada, que deu certo, vou deixar uma aqui, que eu fiz uma famosa torre de acetato. São experiências extremamente interessantes de se fazer em laboratório. E nesses vídeos que eu tô deixando o link aqui, eu tentei fazer você se sentir lá no laboratório comigo, ouvindo os acasos e os erros que às vezes acontecem no laboratório. Bom, eu vou encerrar esse vídeo de aula 3 sobre classificação das soluções e a gente está num momento super importante sobre classificar as soluções quanto à quantidade de soluto dissolvido. Veja só, muito longo o título, né? A solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Quando ela tiver com corpo de fundo, a gente vai chamar saturada com corpo de fundo. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, deixa o seu joinha mostrando para o YouTube que esse tipo de conteúdo é legal para quem está se preparando para os vestibulares e precisa estudar soluções. Nos próximos vídeos você vai assistir resolução de exercícios desse tema. E esse tema é tão importante que eu vou colocar 3 questões desse assunto, desta aula teórica. Esse vídeo vai ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!